Junta-se agora em direto por videochamada o economista Pedro Brinca. Boa noite, bem-vindo. Que análise se faz a estas novas medidas anunciadas pelo Governo? São suficientes, Pedro? Bem, de facto, os portugueses estavam numa situação de grande aperto. É bom lembrar que em 2021 havia cerca de 18 mil famílias que tinham uma taxa de esforço superior a 35%. Ora bem, em dezembro de 2022, há cerca de 7 meses, ainda não tinham as taxas subido ao nível que estão hoje, já eram 70 mil as famílias que tinham uma taxa de esforço superior a 50%. Ou seja, 70 mil famílias, mais de metade de todo o seu rendimento, iria apenas para pagar o seu crédito à habitação. António Costa já tinha admitido em público que as medidas que tinha aprovado não tinham sido suficientes para atender a estas famílias. Era previsível que viesse a anunciar novas medidas e elas aí estão. Relativamente às medidas, são três, essencialmente. Uma, que é a suspensão da comissão de amortização de meio ponto percentual para todas as pessoas que quiserem amortizar capital e assim, dessa maneira, diminuírem a sua prestação porque têm um montante menor em dívida. Tem sido uma medida usada pelos portugueses. Estamos a falar de 6 mil milhões de euros que foram amortizados até recentemente. A segunda medida, que é uma medida que tem a ver com a fixação da taxa de juros durante 2 anos. Depois de fixar a taxa de juros durante 2 anos, vai ter 4 anos de um período em que não irá alterar nada no contrato, o contrato estará em vigor como estaria hoje. E depois, a partir desses 6 anos, que é os 2 da taxa fixa, mais os 4 anos em que o contrato volta ao original, o montante de juros que deixou de pagar porque vai ter uma taxa de fixa mais baixa do que aquela que está a pagar agora, será diferido no tempo, no restante da maturidade no contrato, para lá de 2029. Quer dizer que é uma medida positiva, no sentido de dar maior liquidez mensal às famílias? Parece-lhe que está bem construída esta medida? Não vai haver prejuízo no final para as pessoas? Como está descrito no comunicado no comunicado do Conselho de Ministros ou nos slides de apresentação que foram feitos pela conferência de imprensa, não é óbvio. Parece-me óbvio uma coisa, é que se nós estamos a falar, a prestação que as pessoas estão a pagar neste momento irá baixar como se estivessem a pagar 30% a menos na Euribor a 6 meses. Por isso sim, há aqui uma parte substancial da prestação que poderá baixar. A minha pergunta é a seguinte: durante 2 anos as famílias vão pagar menos que aquilo que pagariam e vão devolver esse dinheiro daqui a 6 anos distribuído pelo resto do contrato. E a minha pergunta é: quem é que paga os juros deste montante que as famílias vão deixar de pagar e que só vão reembolsar o banco daqui a partir de 2029? O comunicado do Conselho de Ministros diz que o valor da dívida das pessoas não pode aumentar, o que significa que este montante, ao ser enviado para o futuro, não está a ser capitalizado. Mas se isto for verdade, então são os bancos que vão pagar esta medida. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas teria sido mais transparente se o Governo dissesse que a capitalização deste montante que está diferido para lá de 2029 vai ser suportado pelos bancos. Ou então será suportado pelo Governo sob a forma de algum tipo de benefício fiscal à banca, ou não sei. Mas essa medida a mim pareceu-me um pouco confusa. Relativamente à terceira, que tem a ver com o alargamento da base das pessoas que ficam cobertas pela medida de bonificação dos juros a 100% para quem tiver uma taxa de esforço superior a 50% de todos os juros que estejam a ser pagos por a taxa de juros estar acima de 3%, ok? E de 75% se a taxa de esforço estiver entre 35% e 50%. É uma medida que vai alargar a base das pessoas que vão beneficiar com ela, vai dar alguma margem de manobra. A medida também foi alargada a todas as famílias até ao 6º escalão. Antes não era assim. Antes, a medida, o apoio seria tanto maior quanto mais baixo fosse o escalão de IRS. Do ponto de vista das famílias e no curto prazo, estas 3 medidas em conjunto irão trazer liquidez e estabilidade às finanças das pessoas. Pedro, e o que é que ficou a faltar? Luís Montenegro afirmou que as medidas são poucas e limitadas. Tem razão o líder do PSD? A medida foi apresentada há 4, 5, 6 horas atrás. Era importante sentarmos, fazermos contas e percebermos qual é a dimensão quantitativa da medida. Vamos lá ver, se a taxa de juro for 5%, por exemplo, quer dizer,
pagar 30% de Euribor a 6 meses é como se estivessem num ambiente em que a taxa de juros seria 3,5% ou pouco mais. Parece-me claramente que é uma ajuda substancial, principalmente para as famílias que têm empréstimos mais recentes, que contraíram empréstimos antes da escalada da subida das taxas de juros, por uma razão simples. São aquelas que têm mais capital em dívida e para quem qualquer variação da taxa de juros significa montantes elevados de variação nas prestações. Mas eu acho que é preciso sentarmos, é preciso fazermos contas, ver quanto é que isto se traduz e aí fazer um juízo quantitativo. Para mim, a quente, aquilo que mais me apraz dizer é que eu acho que há aqui alguma falta de clareza numa das medidas, mas que creio que será explicada essa dúvida dentro de pouco tempo. E o que é que as famílias que têm crédito à habitação neste momento devem ponderar? Bem, vamos lá ver. Temos dois tipos de famílias com crédito à habitação, não é? Assumindo que é taxa variável, como é óbvio. Das duas, uma, se tiverem poupanças, eu diria que existem poucos investimentos neste momento que sejam melhores do que amortizar a poupança. Por exemplo, estamos a falar de quem está a pagar taxas de juros a 5 e tal por cento ao ano, quer dizer, estar a amortizar dívida, estar a amortizar crédito hipotecário, porque ainda por cima, porque a penalização dos juros não existe, vai ser alargada até ao fim de 2024. Quem quiser pagar crédito à habitação, montantes em dívida, amortizar as suas dívidas, não paga nenhuma penalização, aí é uma poupança de 4 e tal por cento. Quer dizer, se nós formos ao mercado ver quanto é que é um depósito a prazo, de certeza que não remunera nem perto nem de longe este investimento. Agora, há outras famílias, e as outras famílias são aquelas que não têm poupança, estão com a corda no pescoço, que estão realmente em situações de elevada dificuldade. A essas famílias, estas medidas podem ser úteis. Fixar a taxa numa altura em que a taxa já, de acordo com as previsões, já atingiu o seu pico, poderá também não ser uma das medidas mais inteligentes. Se tiverem créditos adicionais, convém consolidar os créditos, mas há uma medida que eu acho que boa parte da população ainda não tomou. E eu vejo isso quando falo na rua com as pessoas e comentamos o assunto. Muitas das pessoas ainda nem sequer renegociaram o spread. E temos pessoas que ainda estão a pagar spreads como se estivéssemos há 4, 5, 6 anos atrás, com spreads de 3%, 2%, quer dizer, hoje a generalidade das pessoas, se forem a um banco pedir uma proposta para transferência de crédito, tem ali uma redução de spread, se não o fizeram ainda, muito, muito, muito substancial, que poderá compensar largamente a subida das taxas de juros dos últimos 4, 5 ou 6 meses. Eu acho que há muita gente que ainda não fez isto. E se essas pessoas fizerem isso, poderão ter uma poupança substancial na sua prestação mensal. Muito bem, Pedro Brinca, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.